Olá! Hoje a gente vai conversar sobre Arthur Schopenhauer, sabe? Aquele filósofo alemão do Pois século é. XIX, uma figura bem peculiar, né? Totalmente na contramão do pessoal mais racionalista, tipo Hegel, que ele, aliás, criticava bastante. Nossa, e como criticava. Ele bebia muito de Platão, de Kant, claro, mas o que é super interessante é como ele foi um dos primeiros no Ocidente a mergulhar a fundo no pensamento oriental. Lia os Upanishads todo dia, estudava o budismo. Isso é bem único para a época. Totalmente. E é isso que a gente quer explorar hoje, né? Pegar algumas ideias-chave dele, principalmente daquela obra gigante, O Mundo como Vontade e Representação. Vamos focar nesses conceitos de vontade e representação, usando os textos para guiar a conversa. Exato. A missão é tentar desembrulhar um pouco esse pensamento que, à primeira vista, pode parecer meio denso. Legal, então vamos lá. Ele começa o livro com aquela frase de impacto: O mundo é minha representação. O que exatamente ele quer dizer com isso, assim, na prática? É, parece simples, mas é fundamental. Basicamente, ele está dizendo que tudo que a gente conhece, o mundo lá fora, só existe para a gente como uma imagem na nossa cabeça, uma percepção. A gente não acessa as coisas como elas são, só como elas aparecem para nossa consciência, sabe? Tipo, não tem uma realidade objetiva pura que a gente consiga acessar diretamente. Isso é sempre filtrado pela nossa mente, pelo nosso jeito de perceber. É a nossa representação do mundo. Não tem como escapar disso. Aliás, essa ideia, né, ela meio que abriu caminho para o perspectivismo do Nietzsche depois. Faz sentido? É como se a gente vivesse dentro de um filme que a nossa própria mente projeta. Mas ele não para por aí, né? Aí entra a tal da vontade. Exatamente. Aí que o negócio fica mais profundo, digamos. Por trás dessa tela da representação, ele diz que existe a vontade, Wille, em alemão. Essa seria a realidade fundamental, a coisa em si, pegando lá do Kant. Ah, tá, como o número do Kant. Isso. Mas com uma diferença crucial. Essa vontade não é nada racional. É tipo uma força cega, um impulso sem fim, que nunca se satisfaz. E está em tudo. Na gravidade, nas plantas crescendo, nos nossos desejos. É uma energia que move o universo todo, uma força cega e insatisfacível. Uau! É. E ele chega a dizer que o nosso próprio corpo é a vontade se tornando visível. O corpo é a vontade objetificada. Digamos assim. Cara, entendendo isso, começa a fazer mais sentido a fama dele de pessimista, né? Essa força insaciável deve ter a ver com a visão dele sobre felicidade e sofrimento. Totalmente ligado. Se a essência de tudo é essa vontade que nunca está satisfeita, então o sofrimento não é um acidente de percurso. É a regra do jogo, sacou? Hum. Todo querer, todo desejo nasce de uma falta, de uma necessidade. E sentir falta? Bom, isso é sofrer. A satisfação é só um alívio temporário. Logo vem outro desejo, ou então o tédio, que para ele também era uma forma de sofrimento. Então, aquela ideia de que a gente está aqui para ser feliz, para Schopenhauer, é uma ilusão. É o erro fundamental, segundo ele. A gente busca a felicidade, mas a própria natureza da vontade torna isso impossível de forma duradoura. Por isso a decepção é a quase garantida. Ele via a vida como um fardo, sabe? Um negócio que, no fim das contas, não compensa. Nossa, e tem uma observação dele que é bem sombria. Quanto mais inteligente ou complexo é um ser, maior a capacidade dele de sofrer. Porque ele tem mais consciência, mais desejos, mais percepção da falta. É uma visão bem dura da existência, para dizer o mínimo. Mas o que eu acho fascinante, e talvez até contraintuitivo para quem está ouvindo, é como ele consegue tirar uma ética de compaixão dessa base tão pessimista. Como funciona essa mágica? Pois é, né? Parece um paradoxo, mas é um dos pontos mais bonitos do pensamento dele, eu acho. A compaixão Mitleid surge justamente quando a gente percebe essa vontade única por baixo de todas as aparências. Ah, quando a gente saca que essa separação é meio que superficial. Exato. Quando a gente entende que a nossa individualidade, esse eu separado, é uma espécie de ilusão. Ele usa o termo Ndu, Maya, para isso. Na real, é a mesma vontade pulsando em mim, em você, no cachorro, na planta, em tudo. Entendi. Então, ver o sofrimento do outro. É, no fundo, reconhecer o sofrimento dessa vontade única, que também está em nós. A separação é só aparente,
Por isso a compaixão não é só pena do outro, é um reconhecimento de unidade. Transcende o egoísmo, sabe? Que legal isso, a compaixão como reconhecimento da unidade. Ele tem uma frase ótima sobre isso. A compaixão sem limites por todos os seres vivos é a garantia mais segura e infalível de uma conduta moral pura. E olha que importante, ele fala todos os seres vivos, incluindo os animais, né? Li que ele era bem radical nisso para a época. Muito. Ele detonava a visão ocidental que ele associava muito à tradição judaico-cristã, de tratar animais como se fossem coisas, sem direitos, sem valor moral intrínseco. Para ele, isso era um absurdo. Faz todo sentido dentro da lógica da vontade única. Claro. Ele dizia que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem maltrata um animal, para ele, está mostrando uma falha moral grave, uma incapacidade de ver essa unidade essencial. Além desses pontos centrais, ele tinha umas outras ideias bem provocadoras também, né? Lembro de algo sobre religião, filosofia nas universidades. Sim, ele não poupava ninguém. Religião, para ele, tinha seu valor, mas como verdade alegórica, uma metafísica para o povão, digamos. O problema era levar os dogmas ao pé da letra. Aí ele achava um desastre. E a filosofia acadêmica? Essa ele criticava forte. Dizia que os filósofos das universidades eram meros funcionários do Estado, preocupados em agradar o governo e a igreja, não em buscar a verdade livremente. Ele se via como um pensador independente, né? E deixou uns aforismos bem cortantes, tipo: o talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Boa, bem a cara dele. Então, tentando amarrar tudo. O universo é movido por essa vontade cega, o sofrimento é meio que a norma, mas a saída ética é a compaixão que vem de sacar essa unidade fundamental de tudo. Isso, é uma ótima síntese, sim. E essa ideia da força irracional da vontade, né, por baixo da razão, isso teve um impacto gigantesco. Nietzsche bebeu direto daí para a vontade de potência dele. E até Freud, como o inconsciente, os impulsos, tem um dedo de Schopenhauer ali. Influência forte, então. Com certeza. E para a gente pensar um pouco, fica uma provocação que está nos textos dele. Schopenhauer sugere que a verdadeira ilusão não é ver a unidade em tudo, mas sim acreditar tanto nessa nossa separação, desse eu individual, como algo absoluto, a tal da Maia. Interessante. Se essa pluralidade toda é só aparência e no fundo tem uma única essência em tudo que existe, como isso muda a nossa forma de ver a nós mesmos e a nossa relação com os outros? Com o gato ali no quintal que, como ele brinca, talvez seja no fundo o mesmo gato de 500 anos atrás. Questiona a nossa noção de identidade, né? Fica aí pra gente refletir. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.